Quando nós vivemos num Estado democrático de direito, é fundamental que cada instituição ela cumpra fielmente as suas prerrogativas constitucionais, nem mais nem menos do que isso. As relações elas não podem ser pessoalizadas de forma nenhuma. Eu sempre digo que, assim, se você... isso eu aprendi desde cedo. Eu tive uma professora cujo filho era da nossa sala. E ela tratava o filho dela exatamente como ela tratava qualquer aluno da sala de aula. Nem mais nem menos do que isso. Ou seja, desde muito cedo eu aprendi a não pessoalizar relações que têm que ser institucionais ou que têm que ser profissionais. Não há como ser diferente disso. E a gente muitas vezes vê exemplos contrários, e às vezes exemplos vindo de cima, como por exemplo, do nosso presidente da República, que nomeia o filho para ser embaixador apenas porque é seu filho. Não existe critério outro que não seja esse. Assim nós vemos no cotidiano também muitas relações que não são republicanas. E isso põe em xeque sim, a atuação das instituições. Porque se elas não são relações republicanas, institucionalizadas, constitucionais, sempre vai cair sobre essas instituições uma desconfiança muito grande. Eu não canso de dizer que todas as instituições públicas tem um amplo trabalho, me falha a memória, de um livro que eu li recentemente, ele é fruto de uma pesquisa feita por mais de 10 anos, sobre a desconfiança no Brasil. E o autor, feito por pesquisadores da Universidade de São Paulo e vários outros, e que eles dizem assim, que o nível de desconfiança das pessoas no Brasil, ela tem aumentado em todos os níveis e em todas as instituições. Então, eles têm várias pesquisas, deputada Irine, que colocam assim, a confiança que as pessoas têm na família, que têm na igreja, que têm no vizinho, que têm no amigo, que têm no legislativo, que têm na polícia, que têm no judiciário. E é curioso que nem na família as pessoas têm 100% de confiança. É um índice alto de confiança, mas chega a 70%, 75% aproximadamente. E o autor vai dizendo como é que a desconfiança das pessoas em relação às instituições públicas vai corroendo e ameaça a democracia. Porque à medida em que as pessoas vão perdendo a confiança nas instituições, chega um ponto que elas vão acreditar que as instituições não são necessárias, embora elas não saibam o que poderia ser colocado no lugar delas. Por isso é tão fundamental que a gente dê exemplos constantes de constitucionalidade, de responsabilidade, de impessoalidade, para que a gente consiga reverter esse processo de desconfiança. Para que as pessoas, para que o público veja através das nossas ações e não dos nossos discursos, que merecemos ter confiança, que as instituições são confiáveis, que elas estão agindo de uma outra forma, e aí eu incluo o poder legislativo, o poder executivo, o judiciário, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, a Polícia Federal, a Defensoria Pública, e por aí vai, serve para todas. Agora, o que nós temos visto constantemente é o discurso indo para um lado e as ações para o outro. Paulo Freire, nosso grande educador, em um de seus textos, embora hoje seja muito demonizado, e principalmente por aqueles que nunca leram sequer um artigo, quanto mais conhecer a obra de Paulo Freire, em um dos seus artigos, ele diz assim: o nosso discurso e as nossas ações têm que ir caminhando para o mesmo lado, até que aquilo que eu fale seja aquilo que eu faço. Isso é perfeito. E normalmente o que a gente vê é o discurso indo para um lado e as ações indo para outro. E isso inclui praticamente todas as instituições no Brasil, que têm feito muito pouco esforço
para mostrar confiabilidade aos olhos do público, não através de discursos, através de ações concretas, comprovadas. E às vezes assusta no Brasil o fato de que essa falta de uma prática do republicanismo e de exercer efetivamente as prerrogativas para as quais as instituições foram criadas, assusta. Porque alguns poderes no Brasil têm um poder gigantesco. Tem um poder gigantesco de acusação. Tem um poder gigantesco de processar. E aí vai se observando a relação de A, B com C, com D, com E, com F, que podem muito bem prejudicar as pessoas sem que elas tenham qualquer culpa ou qualquer coisa a pagar efetivamente. Isso tudo é muito preocupante. E é preocupante quando aqueles que dizem que defendem a democracia, que defendem a legalidade, que defendem a Constituição, se calam diante disso. Principalmente se for um lugar chamado Casa de Leis, que é conhecida como Casa de Leis. É preocupante o que vem ocorrendo, e há questões preocupantes ocorrendo no Brasil inteiro e aqui no Espírito Santo. Mas a gente se cala diante de muita coisa que cedo ou tarde você vai acabar sendo vítima desta mesma coisa perante a qual um dia você se calou. Talvez as pessoas estão dizendo, você está se referindo a quê? Eu estou referindo a uma infinidade de coisas e as acusações que pesam sobre mim, feita pelo Ministério Público, e a uma denúncia feita aqui nesta casa. Também me refiro a isso. E acho lamentável que muita gente não tenha entendido até agora a gravidade disso. A gravidade de se tentar calar um parlamentar, apesar do que diz o artigo 51 e 53, de uma forma clara, lisa e transparente. E que não cabe nenhuma outra interpretação que não seja aquela literal do que ali está escrito. Muito obrigado, presidente.